Varo repreendeu severamente os habitantes de Jerusalém e eles desculparam-se, protestando que de nenhum modo haviam participado do empreendimento, mas que tudo fora feito pelo povo que tinha vindo de todas as partes para a solenidade da festa. E muito ao contrário, em vez de terem eles sitiado os romanos, eles mesmos haviam sido cercados por esse grande número de estrangeiros. Varo mandou em seguida uma parte de seu exército para uma cuidadosa indagação em todo o reino, procurando os autores da revolta. 2.000 foram crucificados e aos demais ele deixou livres. Como ele julgava não haver mais necessidade de tropas e estava desgostoso com os males, que o desejo de enriquecer tinha levado as suas a proceder contra as suas ordens, ele as queria mandar de volta, quando soube que 10.000 judeus se haviam reunido. Marchou rapidamente para dar-lhes combate, mas eles não ousaram esperar e se entregaram a Aquiabe. Varo contentou-se de mandar os chefes a Augusto, que perdoou a maior parte deles e mandou castigar somente alguns dos parentes de Herodes, que ele julgou merecer, porque nem a consideração do sangue, nem da justiça não os havia podido manter no cumprimento do dever. Depois que Varo apaziguou todas essas desordens, e restabeleceu a calma na Judéia, deixou como guarnição na fortaleza de Jerusalém a mesma legião que já lá estava antes, e retirou-se para Antioquia. 753. Enquanto as coisas deste modo se passavam na Udeia, Arquelau encontrou um novo obstáculo às suas pretensões, pelo motivo que passo a dizer. 50 embaixadores dos judeus vieram com permissão de Varo procurar Augusto, para pedir-lhe que lhes permitisse viver segundo suas leis. E mais de 8.000 judeus, que moravam em Roma, uniram-se a eles nessa petição. O imperador, para esse fim, reuniu uma grande assembleia de seus amigos, dos mais ilustres romanos no templo de apoio, que tinha feito construir com ingentes despesas. Esses embaixadores, seguidos pelos outros judeus, lá se apresentaram e Arquelau também compareceu com seus amigos. Mas seus parentes não sabiam que partido tomar, porque de um lado eles se odiavam, e por outro, tinham vergonha de parecer favorecer, na presença do imperador, aos inimigos de um príncipe de seu sangue. Filipe, irmão de Arquelau, que Varo muito estimava, veio também da Síria a seu conselho, com o pretexto de ajudar seu irmão, mas na verdade com a esperança de que se esses embaixadores obtivessem o que desejavam e o reino fosse dividido entre os filhos de Herodes, ele lhe pudesse também obter uma parte. Os embaixadores falaram primeiro e disseram que não havia leis que Herodes não tivesse violado, com sua conduta injusta e criminosa. Que ele fora rei só de nome, pois jamais tirano algum havia sido tão cruel, não se contentando de empregar todos os meios de que os outros se serviam para a desgraça de seus súditos. Ele tinha inventado outros novos, que seria inútil falar-se do grande número de judeus que ele tinha feito morrer, pois a condição daqueles aos quais não tinham tirado a vida era pior do que a dos mortos, quer pelo temor contínuo que sua desumanidade lhes causava, quer porque ele os despojava de todos os seus bens que ele tinha construído e embelezado as cidades fora de seu território, apenas para arruinar as do seu reino com horríveis impostos e exações. Que tendo encontrado a Judéia florescente e na abundância, ele a havia reduzido à sua miséria anterior. Que ele tinha feito morrer sem motivo várias pessoas de posição, a fim de se apoderar de seus bens, e que os havia arrebatado também aqueles aos quais não tinha tirado a vida. Que além de todos os impostos comuns, de que ninguém estava isento, era-se ainda obrigado a dar grandes somas, para satisfazer a ambição de seus amigos e dos seus cortesãos, e para se livrar das injustas vexações de seus oficiais. Que eles não falavam das moças que ele havia violado e das mulheres de condição, às quais ele havia feito o mesmo ultraje, porque o único alívio que elas poderiam ter em sua extrema dor era que tudo cairia logo no esquecimento. Que enfim, se fora possível que um animal feroz, como ele, tivesse o governo de um reino, não haveria quem tratasse os homens com mais crueldade do que esse príncipe os havia tratado, pois não se via em história alguma algo comparável aos males que ele lhes havia causado.
E assim, na suposição que faziam, de que aquele que o substituísse não usasse de um proceder diferente, não faria dificuldade em reconhecer Arquelau como rei, que tinham em consideração a ele honrado a memória de seu pai, com um luto público, e que não havia serviços que não estivessem dispostos a lhe prestar para ganhar-lhe a afeição. Mas que ele, ao contrário, como se temesse que se duvidasse de que era filho de Herodes, tinha logo manifestado que opinião se devia ter dele, pois, sem esperar que o imperador o tivesse confirmado no reino, e quando toda a sua fortuna dependia ainda de sua vontade, ele tinha dado aos seus novos súditos uma tão bela prova de sua virtude, de sua moderação e de sua justiça, começando por fazer degolar no templo em vez de vítimas, 3.000 homens da mesma nação, que se podia julgar por essa ação tão detestável, se eles faziam mal em odiar um homem, que depois de tal crime, os acusava de sedição e de crimes de lesa majestade. Os embaixadores terminaram suplicando a Augusto que mudasse a forma de seu governo, não o sujeitando mais a reis, mas anexando-os à Síria para dependerem somente daqueles aos quais ele desse o governo, e que então veriam se eles eram mesmo sediciosos e se não saberiam obedecer aos que tinham o legítimo poder de governar. Depois que os embaixadores assim falaram, Nicolau tomou a defesa de Herodes e de Arquelau. Disse que, quanto ao primeiro, era estranho que ninguém o tivesse acusado durante a vida, quando se podia esperar da justiça do imperador o castigo de seus crimes, se fossem verdadeiros, e se tentasse, depois de sua morte, desonrá-lo à sua memória. Quanto a Arquelau, dever-se-ia considerar que a ação de que o censuravam era somente devida à insolência e à revolta dos que o haviam obrigado a castigá-los, quando, calcando aos pés todas as leis e o respeito que lhe deviam, tinham matado a golpes de espada e a pedradas os que ele havia mandado para impedir que continuassem a promover a agitação. Nicolau terminou seu discurso acusando-os de serem facciosos, sempre prontos a se revoltar, porque não se podiam decidir a obedecer às leis e à justiça, mas queriam ser senhores e dominar. Capítulo 13. Augusto confirma o testamento de Herodes e entrega aos seus filhos o que ele lhes havia legado. 754. Depois desta audiência de Augusto, dissolveu-se a Assembleia e alguns dias depois, ele concedeu a Arquelau não o reino da Judéia inteiro, mas a metade, com o título de etnarquia, e prometeu fazê-lo rei, quando disso se tivesse tornado digno, pela sua virtude. Dividiu a outra metade entre Filipe e Antipas, filhos também de Herodes, que disputavam o trono a Arquelau. Antipas recebeu a Galileia com a região que está além do rio, cuja renda era de mais ou menos 200 talentos. Filipe recebeu a Bataneia, a Traconítida e a Auranita com uma parte do que tinha pertencido a Zenóboro, cuja renda chegava a 100 talentos. Arquelau recebeu a Judéia, a Idumeia e Samaria, a qual Augusto perdoou a quarta parte dos impostos, que antes ela pagava, porque tinha se conservado pacífica, quando as outras se haviam revoltado. A torre de Estratão, Sebaste, Jope e Jerusalém estavam nesta partilha de Arquelau. Mas Gaza, Gadara e Pom, porque viviam segundo os costumes dos gregos, Augusto separou-as do reino, para anexá-las à Síria, e o rendimento anual de Arquelau era de 600 talentos. Vemos assim o que os filhos de Herodes herdaram de seu pai. A Salomé, além das cidades de Jâmnia, Azoto, Fazaélida e 5.000 peças de prata que Herodes lhe havia deixado, Augusto deu ainda um palácio em Ascalon. Sua renda era de 60 talentos e ela tinha sua moradia no país, que estava sob o governo de Arquelau. O imperador confirmou também aos outros parentes de Herodes os legados feitos por seu testamento, e além do que ele havia deixado às suas 2 filhas, que ainda não se tinha casado, ele lhes deu liberalmente a cada uma 250.000 peças de prata, e fê-las desposar os 2 filhos de Feroras. A magnificência desse grande príncipe foi ainda muito além, pois ele deu aos filhos de Herodes 1.500 talentos, que ele lhe havia legado, e contentou-se de reter uma parte muito pequena, de tantos vasos preciosos, que também ele lhe havia deixado, não pelo seu valor, mas para mostrar que ele queria conservar a recordação de um rei, que ele tinha estimado. Capítulo 14. Sobre um impostor que se dizia ser Alexandre, filho de Herodes. Augusto descobre a fraude e o manda para a prisão. 755.
Nesse mesmo tempo, quando Augusto terminava a distribuição dos bens deixados por Herodes em seu testamento, um judeu, educado em Sidom, em casa de um liberto de um cidadão romano, tentou apoderar-se do trono, pela semelhança que tinha com Alexandre, que o rei Herodes, seu pai, tinha feito morrer. Essa semelhança era tanta, que aqueles que haviam conhecido o jovem príncipe estavam persuadidos de que era ele mesmo. Para poder enganar, ele serviu-se de um homem de sua tribo, que tinha um conhecimento particular de tudo que se havia passado na família real, e que, não sendo menos astuto do que mau, era muito capaz de suscitar aquela perturbação. Assim, ajudado por ele, apresentou-se como Alexandre, que um daqueles aos quais Herodes havia encarregado de matar, bem como Aristóbulo, seu irmão, os tinha salvo e havia posto outros em seu lugar. Esse homem, ensoberbecido pelas esperanças com que se iludia, tentou enganar aos outros, como enganava a si mesmo. Foi a Creta, persuadiu ali todos os judeus com os quais falou, tirou-lhes dinheiro e depois passou à ilha de Meios, onde, acreditando que ele era sangue real, deram-lhe ainda muita atenção. Ele imaginou então, mais do que nunca, que poderia conseguir o seu desejo. Prometeu recompensar aos que o ajudassem e, acompanhado por eles, determinou ir a Roma. Quando pôs o pé em terra, em Puteolos, todos os judeus que lá viviam, e particularmente os que Herodes havia beneficiado, apressaram-se em ir visitá-lo e já o consideravam como seu rei, de que não há motivo de se admirar, pois os homens facilmente acreditam nas coisas que lhes são agradáveis, e era difícil não se ser enganado por tão perfeita semelhança. Mesmo os que tinham vivido familiarmente com Alexandre, duvidavam muito pouco de que não fosse ele mesmo e não temiam afirmá-lo com juramento. Quando esta notícia se divulgou por Roma, todos os judeus que lá moravam, em grande número, foram dar graças a Deus, pela felicidade inesperada, ante esse impostor, e suas aclamações, misturadas com os votos que faziam pela sua prosperidade, demonstravam qual o seu respeito pela grandeza de sua origem, da parte da rainha Mariana, de quem julgavam que ele era filho. Encontraram-no numa liteira, com um soberbo séquito, porque os judeus dos lugares por onde ele passava, nada poupavam para suas despesas. Embora tivessem falado a Augusto desse pretenso rei dos judeus, ele não quis acreditar, porque conhecia muito bem a habilidade de Herodes, para crer que ele se tivesse deixado enganar num assunto tão importante. No entanto, como não queria dizer de todo que não era verdade, ordenou a um de seus libertos de nome Selado, que conhecia Alexandre muito bem, e Aristóbulo, seu irmão, que lhe trouxesse aquele homem. Ele foi procurá-lo e deixou-se enganar, como os demais.